Nós temos falado esses dias, pessoal, a respeito da dedicação, né? Até nós começamos essa série de mensagens quando nós falamos do Daniel, né? Quando Daniel, ele foi baixado aquele decreto que ninguém podia orar a outro Deus, quer dizer, só se podia se prostrar ao rei, né? E o Daniel não se prostrou. E aí as pessoas ali acabaram incriminando algo do Daniel, algo que o Daniel havia feito, e para poder lançar ele na cova dos leões. E o rei falou uma coisa muito importante. Ele falou: Daniel, por acaso esse Deus a quem você se dedica, ele poderá livrar você? Quer dizer, então, aquela dedicação a Deus chamou a atenção do rei. Quer dizer, então é sobre isso que nós estamos falando. Quer dizer, a respeito da dedicação. Mas a dedicação, sim, é a dedicação a Deus. Quer dizer, porque tem vários tipos de dedicação. Tem aquela pessoa que é muito dedicada. Ela é dedicada. Você vê que ela corre para um lado, corre para o outro. Você vê, por exemplo, a Marta. A Marta era uma mulher dedicada. Quer dizer, o Jesus entrou na casa dela e ela, naquela dedicação, né, de fazer as coisas para lá e para cá e tudo mais. Mas aí, na dedicação dela, ela chegou até, de uma certa maneira, ela chegou até a repreender o Senhor Jesus. Falou: Senhor, o senhor não está vendo aí, quer dizer, que a minha irmã aí está parada aí, não está fazendo nada e tudo mais. Aí Jesus, ele falou para Marta, né? Ele falou: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada. Quer dizer, então, aquele tipo de dedicação que a Marta estava realizando lá, que estava fazendo, quer dizer, Jesus falou para ela. Quer dizer, Jesus falou assim: ó, a Maria escolheu a melhor parte, ou seja, a Maria estava sentadinha lá aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Quer dizer, então, aos olhos da Marta, a Maria não estava fazendo nada. Quer dizer, aos olhos dela, ela não estava fazendo nada. Quer dizer, às vezes você é uma pessoa que levanta cedo, você trabalha, você vai para um lado, você vai para o outro, você corre e tudo mais, mas quando você para assim, fala assim: ó, uma hora que eu tiver um tempo, aí eu vou parar para poder ler um pouco a Bíblia. Ora, talvez você seja uma pessoa que você quer um tempo sobrando, né? Se tiver um tempo sobrando, que você não vai fazer nada, aí você vai pegar lá a sua Bíblia. Como a maioria não tem tempo sobrando, sempre tem algo para fazer, não vai pegar a palavra de Deus, não vai. Às vezes tem uma pessoa ali fazendo um trabalho lá, tem alguém lá pintando uma parede ali, né? A pessoa está pintando a parede e tudo mais. Aí o outro está lendo a Bíblia. Aí a pessoa chega assim e fala assim: ó, você que não está fazendo nada aí, ó, faz o seguinte, ó, resolve isso aqui para mim, né? Aí a pessoa fala: mas como é? Porque ele está pintando a parede, você não está fazendo nada aí, você está lendo essa Bíblia aí, vai lá, resolve lá o negócio. Quer dizer, então, para muitas pessoas, irmãos, quer dizer, o fato de estar meditando na palavra, o fato de estar orando, o fato de estar buscando a Deus, se consagrando, para muitos isso a pessoa não está fazendo nada. Quer dizer, é a turma que não se dedica ao Senhor. Quer dizer, agora aquela pessoa que tem um tempo para poder se dedicar ao Senhor, quer dizer, fala: não, espera aí, eu vou parar aqui, eu vou parar o que eu estou fazendo, ainda que esteja passeando, esteja numa viagem, seja lá o que for, mas é um tempo dedicado ao Senhor. Tem gente que é muito dedicado para muitas coisas, pessoa extremamente dedicada, mas quando é para as coisas de Deus, ela não se dedica dessa maneira, não. Às vezes até na obra, né? A pessoa é extremamente dedicada, mas na hora de parar para as coisas de Deus, na hora de dar aquela meditada,
na hora de... A parte espiritual da pessoa é muito fraca. Quer dizer, ela não está se preparando espiritualmente. Então, por isso que a gente pegou essa série de mensagens sobre dedicação, e nós vamos ver em Lucas hoje, Lucas capítulo 1, Lucas 1, mas o anjo lhe diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Quer dizer, aqui Deus estava preparando alguém para servi-lo da melhor maneira, e ele diz que ele não beberia vinho nem bebida forte. Então aqui já vai uma orientação para a pessoa que quer servir a Deus, né? O nosso Deus falou aqui, quer dizer que ele não beberia vinho nem bebida forte. Ah, pastor, e se a pessoa ela bebe um vinho? Irmão, se ela está bebendo um vinho, isso daí é falta dela ter somente o Espírito Santo para preenchê-la. Quer dizer, uma pessoa que tem o Espírito Santo que a preenche, quando preenche a pessoa, ela não precisa disso daí. Isso aí é um vazio que às vezes a pessoa tem, aí por causa desse vazio, ela acha que tomando uma cerveja, tomando um vinho, ou alguma outra coisa, alguns até tomam vinho porque diz que Jesus bebeu vinho. Irmãos, não há nenhuma prova que esse vinho tinha teor alcoólico. Quer dizer, por quê? Se você pegar a história de Jesus, lê os 4 evangelhos, você não vê um discípulo embriagado. Quer dizer, como é que eles bebiam um vinho com teor alcoólico e nenhum deles se embriagou? A Bíblia fala de vários relatos de pessoas que se embriagaram na Bíblia, mas você não vê nenhum discípulo embriagado. Então nós acreditamos que esse teor alcoólico era 0 do vinho que Jesus bebia. Isso é uma boa notícia para quem já se libertou dessa praga maldita que é o álcool, e é uma má notícia para quem ainda tem o espírito ainda do Zé Pilintra ainda, que ainda gosta de tomar um goró ainda. Isso é o espírito do Zé Pilintra, pessoal. É o Zé Pilintra. Quer dizer, o Zé Pilintra é o demônio que faz a pessoa beber. A hora que ela é liberta e o Espírito Santo a preenche, ela não quer mais saber disso daí. A pessoa fala assim: ah, mas é só um vinhozinho, então é tão pouco. Para, joga isso fora, não é só isso, não é só um pouquinho, né? Ah, mas é só, eu nem ligo para aquilo. Então, se você não liga, então para, né? Igual eu fui uma vez fazer uma visita há muito tempo, aí eu cheguei para um cidadão, ele me pediu a palavra, eu peguei e falei para ele. Eu falei: você quer a palavra, eu lhe dou a palavra e tudo mais. Aí tinha uma imagem de escultura enorme ali. Aí eu peguei e falei: mas você quer a palavra mesmo? Porque eu não tenho o direito de me meter na vida de ninguém. Mas se a pessoa me pede a palavra, eu dou. Eu falo a palavra para a pessoa. Aí ele olhou e falou: então, mas essa imagem aqui, ó, isso aqui não significa nada para mim. Eu falei: então que bom, né? Não significa nada para você? Ele falou: não. Aí eu peguei, já levantei, fui pegando, porque ia pegar a imagem para poder levar embora, né? Que eu ia quebrar, né? Ele falou: o que o senhor vai fazer? Eu falei: você falou que não significa nada, eu vou levar embora, né? Ah, não, pastor, não faz isso não, né? Isso daí, mas não significa nada, né? Se não significa nada, eu levo embora. Que não significa nada o quê, pessoal? Essa idolatria está enraizada na pessoa, é um demônio. Está dentro dela, não consegue se libertar disso aí. É igual a bebida. Ah, não, para mim, se dependesse de mim, eu nem bebia mais. Para mim, então calou, então acabou. Que nada, irmão, daqui a pouco a mão até treme. É uma dependência que a pessoa tem. Parece que ela só está feliz quando não está bebendo. Ah, mas vai fazer um churrasco, não vai ter bebida? Ah, eu me completo com Jesus num churrasco, pessoal. Ah, mas vai para a praia, não vai beber? Ah, eu me completo com Jesus na praia, pessoal.
Ah, mas vai fazer uma festinha, não vai ter uma bebida? Aí eu me completo com Jesus na festinha, pessoal. É tão gostoso quando Ele completa a gente, né? Quando Ele completa a gente, tudo é diferente, porque às vezes a pessoa, ela fica usando essas bengalas, esse subterfúgio, ela não é preenchida por Jesus. A hora que vier uma tempestade mesmo, ela não aguenta. Ela não consegue aguentar. Quer dizer, você vê aqui, ele falou, ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já desde o ventre da sua mãe. Aí olha o versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha aí, ó. O que Deus ele queria? É um ministério que João Batista tinha. Preparar um povo bem disposto. É o que nós temos que fazer, pessoal. Preparar um povo bem disposto. Aquela pessoa que ela até vem na igreja, mas ela não tem uma disposição para as coisas de Deus. Às vezes você fala com uma pessoa que não tem disposição, ela fica brava. Ela fala assim, quem que você acha que limpou minha casa toda ontem? Quem que não tem disposição aqui? Quem trabalhou a semana toda, levantando 6 horas da manhã, dormindo 10 horas da noite? Tudo bem, eu estou falando de disposição para Deus, pessoal. Tem gente que para muita coisa aí é um tanque de guerra. Para Deus é um calhambeque velho que nem anda, que tem que pegar no tranco. Quer dizer, a pessoa não tem aquela disposição para as coisas de Deus. A hora que fala em orar, a hora de buscar a Deus, a hora de falar com Deus, a hora de abrir a boca para Deus. Tem gente que até para abrir a boca para Deus é difícil. Aí, pastor, mas a pessoa tem uma timidez, né? Agora está de máscara. Está de máscara. Isso aí não é timidez, não, é falta de disposição mesmo, pessoal. Pessoa que se encontrar com a comadre, com o compadre, com o amigo, com a amiga, com o tio, com a tia, fala até pelos cotovelos. Quando chega diante de Deus, não abre a boca, não tem disposição para Deus. A pessoa tem que falar, não, pai, eu quero quebrar esse gelo, eu preciso, em nome de Jesus, eu quero estar diante do Senhor, porque Deus mandou ali, era um ministério, o João Batista preparar um povo bem disposto. Eu digo para você, irmãos, a igreja que não tem um povo bem disposto, com essa pandemia aí, o negócio está sério. Quer dizer, a pessoa não tem disposição, ela não vem. Quer dizer, ela não vem, ela não comparece. Agora, claro, tem gente que está ficando em casa, mas está com disposição para Deus, pessoal. A pessoa está tendo que ficar em casa por motivos que ela tem, mas ela tem disposição para Deus. Ela pega a Bíblia, ela ora, ela louva, ela fala com Deus e tudo mais. Agora, tem umas pessoas, pessoal, que não na igreja, nem em casa, você vê uma disposição que a pessoa tem um time de futebol aí, que para ela aquilo lá parece que é a vida dela. Que disposição que ela tem para aquela porcaria, pessoal. E é uma coisa que mexe com ela, que não sei o quê, e se até se tiver um culto, ela não vem. Aí não, é porque meu time está jogando, eu não posso, porque, tudo bem, não é errado a pessoa ter um time de futebol, né? Não sei, a pessoa gosta e tudo mais, não é errado não, mas a idolatria, aquela coisa de brigar, discutir, perder a amizade com os outros por causa disso aí, e tudo mais, né? E aquilo lá, e tudo mais, aquilo lá, para ela, se ela tivesse essa disposição para Deus, seria tão bom. Quer dizer, se ela tivesse essa mesma disposição para as coisas de Deus, tem gente que tem disposição para tanta coisa. Você vê a pessoa fazendo, ela se dedica, e ela vai, e passa horas fazendo aquilo, a hora que vai para as coisas de Deus, ela não tem. Ela não consegue encontrar alegria, não consegue achar aquela disposição, não que seja errado, não, a pessoa ter um time de futebol, a pessoa assistir
uma televisão, ela fazer algo, não é errado, mas a disposição, às vezes, para uma coisa é maior do que para as coisas de Deus. Quer dizer, a hora que é para as coisas de Deus, a pessoa dá aquela recuada e tudo mais. E tem algumas pessoas aí que contam histórias aí da velha criatura, né? Que antes de se converter, que fazia, que acontecia. Mas é por isso que Deus lhe chamou. É por isso que Deus chamou você. Quer dizer, então a pessoa que estava toda disposta aí no mundo, que fazia, que acontecia, aí Deus olhou para ela, chamou. Aí a hora que veio para a igreja, se tornou, como é que a gente pode dizer aí, uma pessoa aí, uma bola murcha, né? Veio para a igreja, se tornou uma pessoa bola murcha. Quer dizer, o que aconteceu? Quer dizer, no mundo fazia, acontecia, mandava fechar, mandava comprar, mandava fazer e tudo mais. Tinha gente aí que falava, pastor, a gente era o seguinte, entrava 8 dentro de um Fusca, ia tudo para a praia, pastor, o negócio era sério. Como é que enfiava 8 dentro de um Fusca? Quem já teve Fusca sabe como é que fazia, né? Né? E vai, agora... Está frio, não quer vir para a igreja. Está chovendo, não quer vir para a igreja. Né? E aquela coisa de olhar e falar, se você tivesse metade da disposição que você tivesse no mundo para servir a Deus, as coisas estavam tão boas. As coisas estariam tão maravilhosas. Quer dizer, essa disposição que a pessoa tem para fazer uma coisa, para fazer outra, e vai, sobe, desce, escala, e vai, corre, e faz, bonito, mas quando chega para as coisas de Deus, meu irmão, aí a marcha vai ficando lenta, a coisa vai, falta de vontade, falta de dedicação às coisas de Deus. Fala, não, eu quero me dedicar ao Pai, eu quero aprender as coisas de Deus. Irmãos, tem gente que está na igreja, não estou dizendo que é você, ou quem está assistindo, são 4 evangelhos, Marcos, Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem gente que nunca leu nenhum, pessoal, nenhum evangelho, nenhum. Não é que a pessoa não leu os 4, mas nenhum. As cartas da Bíblia foram escritas para a igreja. Quer dizer, você vai ler a carta da Bíblia, as epístolas, né? Você vai aprender o que Deus quer para a igreja. Você fala, opa, isso aqui e tudo mais. Aí você vê lá o livro de Atos, né? Os apóstolos trabalhando, indo para cima, indo com tudo. Isso faz parte da disposição. Quer dizer, aprender as coisas de Deus. Tem gente que pergunta as coisas para a pessoa, ela não consegue responder. Mas por quê? Porque não teve disposição para aprender. Quer dizer, se ela tiver disposição para aprender, ela teria disposição para ensinar. Mas não quis aprender, não vai ensinar. Quer dizer, aí a família fica lá, dependendo de uma palavra, não tem. Mas por que não tem? Por que a pessoa não se dedica um pouco mais, né? Jesus falou uma coisa em Mateus 11, 11:7. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Turbas é uma grande multidão, né? Não significa um povo organizado, não. Turbas é aquela aglomeração, aquela coisa toda ali. Jesus estava falando, aqui diz, né? Que ele estava falando as turbas, né? Ou seja, para aquela multidão, para aquele povão que estava lá, uma coisa ali que estava um para um lado, outro para o outro, e querendo Jesus e tudo mais, né? E partindo começou a dizer as turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele.
E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Olha o versículo 12, ó. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, você acha que uma pessoa que não é bem disposta vai entrar no céu? Não vai. Uma pessoa que não tem disposição vai fazer violência para entrar no reino dos céus? Vai ter que ter força, pessoal, vai ter que ter. Vai ter que vencer as batalhas, vai ter que vencer as lutas, né? E se você pegar o tempo que o profeta João Batista ficou, não dá para a gente saber assim com exatidão, mas o ministério do João Batista, ele não foi muito longo, porque depois ele profetizou. O Herodes estava lá com uma mulher, que não era a mulher dele, era a mulher do irmão dele. Aí perguntou, o que você acha aí? Ele falou, essa aí é a mulher do teu irmão, você está fazendo coisa errada. Aí o que aconteceu? Herodias, de uma maneira maquiavélica, né, bolou um plano com a filha dela para poder matar o João Batista. Ela dançou ali, né? E aí o Herodes falou, pede o que você quer. Aí a filha chegou para Herodias e falou, olha, o que eu peço? A mãe, né? Quer dizer, falou, pede a cabeça do João Batista. Quer dizer, então se você pegar aí, o ministério do João Batista pode não ter durado nem um ano. Mas olha a diferença que fez. Olha a diferença que fez, pessoal. O importante é fazer a diferença. Quer dizer, se uma pessoa, por exemplo, pastor, eu conheço uma pessoa de Deus que foi para a glória. Tem gente que foi para a glória que vai fazer muita falta. Agora tem gente que foi, irmão, que ninguém nem sabia que existia no meio do evangelho. Não fez nada para Deus, não trouxe ninguém para a igreja, nunca falou de Jesus para ninguém, não ganhou ninguém da família, não ganhou nenhum dos amigos, nunca fez uma oração para alguém que estava doente, nunca foi visitar um preso, nunca deu uma palavra, nunca matou a fome de ninguém, nunca vestiu ninguém. Que cristão que foi essa pessoa? Um cristão que nunca teve disposição para as coisas de Deus. Quer dizer, foi embora? Foi, mas né? Até tem uma passagem na Bíblia que diz que há algumas pessoas que vão embora e não vão fazer falta. Eu espero que não seja nem eu nem você. Eu espero que não seja nem eu nem você, porque uma pessoa que serve a Deus, o dia que ela parte, todo mundo sente falta, porque aí começa a aparecer, né? As pessoas vêm, falam assim, mas eu lembro, ele sempre me dava um bom dia, ela sempre falava comigo, sempre me dava uma palavra. Outro falava assim, às vezes eu estava até sem comida, ele me dava comida. Às vezes eu estava sem roupa, me dava roupa para eu poder vestir. É a pessoa que fez a diferença. Os familiares que olham e falam, puxa vida, essa pessoa vai fazer uma falta tremenda. Mas pessoas que tinham disposição para Deus. Você vê, ele fala, desde os dias de João Batista até agora, quer dizer, até hoje, né? Se faz violência ao reino dos céus. Quer dizer, não adianta entrar lá de qualquer maneira. Quer dizer, a pessoa tem que estar bem disposta pelas coisas de Deus, conhecer as coisas de Deus, falar, não, eu quero conhecer isso aí, eu quero orar, eu quero falar com o Pai, em nome de Jesus. Tem gente, irmãos, que dá uma aula, hoje a rede social, né? A rede social hoje é Twitter, é Instagram, é Face, é WhatsApp, tem outras redes aí que já estão sendo lançadas aí, algumas que até ainda vão lançar. A pessoa é bambambam na coisa mesmo, você olha, a pessoa se precisar,
ela vai, mas o que isso significa para o Evangelho? Nada, nada. Quer dizer, toda aquela capacidade que Deus deu para a pessoa, para quê? Para quê? Quer dizer, ela não usa nem um milésimo do milésimo do milésimo do milésimo para Jesus, para Deus, para o Senhor. Quer dizer, tem gente que tem uma capacidade, meu irmão, que Deus deu, a pessoa tem o alcance dela, a visão dela, as coisas dela, mas só que ela não tem disposição para as coisas de Deus, ela não usa para as coisas de Deus. Quer dizer, ela não usa, quer dizer, ela não está aproveitando isso para as coisas de Deus. Quer dizer, e tudo mais, quer dizer, até eu lembro que um dia eles encontraram, né, a Bíblia do Ayrton Senna, né? Encontraram a Bíblia do Ayrton Senna e tudo mais, eu achei muito bonito, né? Ele tinha uma Bíblia e tudo mais, mas eu não me lembro de ter visto ele com aquela Bíblia aberta. Eu não lembro, não sei se você chegou a ver. Um dia que ele pegou, abriu a Bíblia, falou: pessoal, deixa eu dar uma palavra aqui para vocês, e tudo mais, e tudo mais. Claro, foi uma pessoa no esporte que marcou, e tudo mais, né? Fala que também tem várias pessoas aí no meio que são evangélicas, e eu nunca as vi com a Bíblia, né? Eu nunca as vi com a Bíblia, né? Ah, mas o fulano é evangélico, o ciclano é evangélico. Eu nunca vi citar um versículo da Bíblia, uma palavra da Bíblia. Quer dizer, então o que adianta? É uma pessoa que tem disposição para tudo. Não estou falando do Ayrton Senna, não, que eu não estou aqui para julgá-lo. Ele fez o papel dele na sociedade, já partiu. Eu espero que esteja bem com Jesus quando partiu, porque ninguém esperava a maneira que foi, né? O pessoal esperava que ele vivesse mais e tudo mais. Mas são pessoas, irmãos, muitas pessoas que a gente vê, que às vezes você fica sabendo que era evangélico até depois que foi embora. Ah, você não sabia que o fulano era evangélico? Como é que eu ia saber? Nunca falou, né? Ah, você não sabia que a pessoa era isso, era aquilo e outra. Nós temos que aprender uma coisa. Jesus falou, né? Está escrito na palavra, quando você dá com a mão direita, a mão esquerda não precisa saber. Tudo bem, mas isso ele disse no sentido da pessoa não querer aparecer. Quer dizer, se é para poder aparecer, quer dizer, não é para fazer. Agora, você não falar que faz algo, aí ninguém vai te imitar também. Quer dizer, por exemplo, você faz um jejum, não fala para ninguém que você faz o jejum, tudo bem, mas quem vai aprender a fazer jejum então? A sua família não vai, porque você não fala que está em jejum. Não, você tem que explicar, não é para aparecer que você está fazendo, mas você explica. Quer dizer, porque tem duas coisas, aparecer para o homem e aparecer para Jesus. Você foi lá, levou, alimentou ali as pessoas. Ah, Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixinhos uma multidão. Ah, não vamos falar isso não, vai parecer que Jesus quis aparecer. Se não tivesse falado, a gente não tinha aprendido. Então, tem coisas que nós fazemos que não é para aparecer para o homem, mas nós temos que falar que fazemos para as pessoas aprender a fazer também, para poder seguir, para poder, o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, então, quando você estiver imitando a Cristo, não é para aparecer que você faz isso, mas é para servir de modelo. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu, por exemplo, eu quero dar uma oferta, mas às vezes eu não dou, porque eu não quero aparecer. Então a pessoa que vai ver não vai ter você como modelo de ofertante, você devia ser modelo, você devia ser de dizimista, quer dizer, modelo. Não, mas eu sou dizimista e ofertante, sim, mas você serve de modelo para as pessoas. Quer dizer, você serve de modelo. Quer dizer, por exemplo, perdoar. Eu não vou ficar me vangloriando, não, que eu perdoei. Mas você tem que dar o testemunho, porque isso vai servir de modelo para as pessoas. Quer dizer, a igreja é assim, a igreja serve de modelo. Só uma pessoa que é bem disposta é que dá o exemplo. Quer dizer, que fala, pessoal, assim, que faz dessa maneira. E a pessoa que não tem disposição, ele diz aqui, ele fala,
se faz violência ao reino dos céus. Quer dizer, pela força se apoderam dele. A pessoa que está aí, não tem uma disposição, até a salvação dela está em risco. Porque como é que ela vai se apoderar da coisa? Ela tem que se apoderar. Quer dizer, fala, não, eu quero, vou entrar, eu vou servir esse Deus, eu quero esse Deus na minha vida, em nome de Jesus, e ficar firme e tudo mais. Claro, tem lugar que a pessoa ela tem que ser secreta, porque a igreja é perseguida e tudo mais. Mas aqui no Brasil não é não, pessoal. Aqui no Brasil nós estamos num país laico, pode pregar o evangelho, pode falar de Jesus. O máximo que você vai conseguir é arrumar umas confusões aí, né? Isso aí. Umas confusões, você sempre arruma. É com um, é com outro, porque você deu a palavra, você é a favor disso, você não é a favor daquilo e tudo mais, né? Porque hoje em dia as pessoas não aceitam só ser do jeito que elas querem ser. Que a vida toda sempre foi assim, né? As pessoas eram do jeito que elas queriam ser e deixava a gente em paz, né? Agora elas são do jeito que elas querem ser e querem que a gente aceite. Eu não vou aceitar o que Deus condena. Ela quer ser do jeito que ela quer ser, ela que seja. Mas eu não vou aceitar. Eu não sou obrigado a aceitar. Ela quer fazer o que ela quer fazer com a vida dela, ela faz, mas eu não vou aceitar. Não, ela quer fazer e quer que eu aceite. Tinha passagens da Bíblia que eles queriam tirar. Por exemplo, Deus falou, Deus criou o homem e a mulher. E não tem outra coisa que Deus criou. É o homem e a mulher, quer dizer, no sentido humano eu digo. Eles não querem que a gente pregue, queriam tirar essa passagem da Bíblia. Ah não, essa passagem é homofóbica, né? Mas eu falar que Deus criou o homem e a mulher é ser homofóbico? Ah não, mas não pode dizer isso daí. Eu vou dizer sim, acabou. E pronto. E se não gostar é problema de quem não gostou. A pessoa que vai se virar com Deus, ela tem que chegar diante de Deus e falar assim, ó, foi o Senhor que deu essa inspiração aí, eu não gosto, então se vira com Deus, eu só estou lendo a Bíblia. Quer dizer, Deus criou o macho e a fêmea, e acabou. E outra, você sabia que se Deus não tivesse criado o homem e a mulher, você não teria nascido? Você não teria. Ou você acha que você nasceu do quê? Você nasceu de mulher, que precisou de um homem, que o homem precisou da mulher, a mulher precisou do homem. Foi assim que você nasceu. Ou você acha que você nasceu de duas mulheres ou dois homens? Não tem como. Se o seu pai tivesse, não seria nem seu pai, né? Porque seriam dois homens, e daí você não teria nascido. Seria duas mulheres, aí você não teria nascido. Você nasceu porque um homem e uma mulher tiveram um relacionamento. E acabou, porque é assim que Deus fez. É assim que Deus criou. E é assim que a gente tem que dizer. A pessoa que é bem disposta, não tem medo não, pessoal. Não tem medo não de falar a palavra de Deus, de dar a palavra de Deus. Mas o João Batista perdeu a cabeça. Perdeu, mas a gente fala dele até hoje. Se fosse um covarde, a gente não estava falando dele aqui. Quer dizer, e ele ainda diz aqui na palavra, ó, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Ô pastor, eu sou uma pessoa que eu quero fazer parte do reino, o reino dos céus. Então você tem que ser bem disposto, irmão. Tem que ser bem disposto. Não é errado você ter disposição para as outras coisas, não. Mas não ter para as coisas de Deus é problema. É problema, quer dizer, vai lá, pega a tua Bíblia, se você não tem, compra uma, começa a anotar as coisas, começa a estudar, começa a ver e tudo mais, começa a dar aquela meditada, começa a aprender das coisas de Deus, e pega lá um livro bom, esse livro mesmo do Balaão, que o missionário escreveu, é um livro bom. Irmãos, se você ler esse livro aí do Balaão, é uma chuva de palavra. Porque o missionário, ele comenta um assunto e coloca lá entre parênteses o versículo. Aí você pega o versículo e vai para a Bíblia. Me perdoe dizer assim, se você não tiver preguiça, né? Se você tiver preguiça, você vai lendo sem entender nada, né? Vai entendendo. Ali o missionário cita um texto. Aí ele fala lá, Gênesis capítulo tal, versículo tal. Aí você continua lendo.
Aí daqui a pouco ele cita Tiago, capítulo tal, versículo tal. Você continua lendo. Daqui a pouco ele cita lá Apocalipse. Você não está lendo nada, irmão. Isso aí não está adiantando nada. Você quer só falar que leu o livro depois, ganhar uma medalha? Fazer igual aquele que falava medalha, medalha, medalha. Isso aí não vai adiantar nada. Quer dizer, você tem que parar, irmão. Ainda que você demore mais para poder ler, mas você está entendendo o que você está fazendo. Peraí, por que ele citou Gênesis capítulo tal, versículo tal? Porque eu não sei se você já leu o livro do Balaão, está assim, várias passagens que o missionário está falando, ele põe entre parênteses o versículo e o capítulo. Aí você precisa ter disposição para fazer isso, pessoal. Tem gente que você fala assim, vamos andar até a Americana, que nós estamos aqui em Limeira, né? Bora, eu até corro, vamos correr. Olha que disposição que você tem. Vamos pegar a Bíblia para ler um pouquinho. Não sei nem onde está a minha Bíblia. Mas por quê? Quer dizer, se você tem disposição para fazer tudo, por que não tem para as coisas de Deus? Não é que é errado fazer as outras coisas, não. Se você puder caminhar, puder fazer um exercício, isso daí é bom. Mas disposição para as coisas de Deus. Para se apoderar do reino, vai ter que ter força. Vai ter que ter músculo espiritual, vai ter que chegar junto, não tem esse negócio de falar assim, minha mulher que busca mais, né? Por que você não busca? Não, lá em casa é meu pai, né? Meu pai, mas por que não é você também? Minha mãe, ainda bem que tem minha mãe, né? Mas por que só a mãe? Meu filho, não, por quê? Quer dizer, você não é cristão, você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus? Ele está dizendo aqui, ele fala, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Irmão, você crê que Deus criou todas as coisas? Você crê? Então vamos encerrar, Marcos 11. Marcos capítulo 11. Tudo bem, né, você não saber onde está uma palavra. Às vezes a pessoa pergunta para mim, pastor, onde está tal versículo? Aí eu já tenho a resposta, né? Está na Bíblia, né? Eu sei que está na Bíblia, né? Mas aonde é que está? Eu não tenho decorado, mas mais ou menos ali a gente sabe se é Velho, se é Novo Testamento, né? Às vezes a pessoa, ela não sabe nem quando é Velho, quando é Novo Testamento. É um livro da Bíblia, onde os 4 evangelhos, né? 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos dos Apóstolos, quer dizer, a atitude que os apóstolos tiveram depois que Jesus ressuscitou. Depois começam as cartas. Aí vai as cartas, vai lá, vai vendo todas as cartas e tudo mais. Terminando as cartas, aí você vai ter ali o Apocalipse, que vai falar do final. Quer dizer, você vai aprendendo, você vai vendo e tudo mais, né? Marcos capítulo 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Irmãos, esse não era tempo de figos, Deus colocou de propósito aqui. Porque alguém vai dizer, se não era tempo de figo, como é que quer figo? Ele criou a figueira. Ele criou. Como é que eu vou para a igreja se está frio? Se está chovendo? Como é que eu vou dar dízimo se eu estou numa batalha grande? Como é que eu vou perdoar tendo a família que eu tenho? Não era tempo de figo. E Jesus chegou perto da figueira. Ele criou aquela figueira. Ele criou tudo. Ele sabia que se aquela figueira quisesse dar figo, ela daria. Ele sabe a disposição que você tem quando você quer ter. Ele sabe. Ele conhece. Não adianta. A gente pode enganar todo mundo. Pastor, mas é a minha perna. Ele sabe com essa perna o que dá para você fazer. Mas é o meu braço, pastor. Ele sabe com esse braço o seu limite, aonde dá para ir.
Ah, mas é a minha coluna. Ele sabe com essa coluna o que você pode fazer. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até o limite. Ele conhece. Ah, mas é o meu dinheiro. Ele sabe até onde você pode mexer. Ele sabe. Ele conhece. Ele conhece todas as coisas. Ah, mas é a minha limitação. Ele sabe. Ele conhece a minha limitação, ele conhece a sua. Ele sabe até onde você pode chegar. Se você quer chegar ou se você não quer. Até onde você pode. Ele sabe que se você quisesse pular da cama e vir, você teria pulado da cama e vir. Ele sabe que você poderia ter feito isso. Como a pessoa faz às vezes outro dia. Quando é para fazer uma coisa, quando é para fazer outra e tudo mais. E não tem aquela pessoa que só fica indisposta quando é para trabalhar. Né? A pessoa passeia na sexta, passeia no sábado, passeia no domingo. Chega no dia de trabalhar, segunda-feira, fica indisposta. Mas como que foi isso aí? Ah, não sei, ficou indisposto só na hora de trabalhar. Né? Na hora do trabalho é que a pessoa fica, quer dizer, quando ele chegou perto da figueira, ele pediu figo para aquela figueira. A figueira que se virasse desse figo, pessoal. Porque ele criou. Hoje essa figueira estaria na história. A figueira que alimentou Jesus. Olha que maravilha. A figueira que alimentou o Senhor. Hoje estaria na história. Mas qual é a história dessa figueira? Ó? Olha o versículo 14. Ó. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Olha a história dessa figueira aí. Irmãos, a história podia ter sido outra. Tem muita gente que a história poderia ter sido outra, se tivesse tido disposição para Deus, se tivesse tido disposição para Jesus. A história poderia ter sido outra. Quando a pessoa entrou na igreja, Deus colocou a pessoa para ela ter uma história dentro da igreja. Só que ela não teve disposição. Se distraiu com uma coisa, se distraiu com a outra. Parece que tudo chama a atenção da pessoa, menos as coisas de Deus. Menos as coisas do Senhor. Tudo chama a atenção dela. Tudo ela tem disposição, tudo ela faz, tudo. Quando chega para fazer as coisas de Deus, é uma batalha, é uma luta, e aquela coisa. Ele chegou para a figueira e falou, ó, vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Às vezes não é tempo. Né? Você viu aquela passagem que o Senhor disse que o amigo chegou em casa, aí ele foi para a casa do outro, né, do amigo lá, e foi pedir pão. Não era hora de levantar para poder dar pão. Né? Não era hora. Ah, agora eu estou deitado. Aí ele foi lá e insistiu. Né? Tem hora que não é hora de fazer, mas Deus toca na gente. E a gente faz. Arruma um tempo, arruma jeito, arruma maneira, porque é para Ele. Porque é para Ele. E acabou. Quer dizer, muitas pessoas tiveram esse entendimento, né? Ah, mas espera aí. Se eu fui no banco, se eu fui na lotérica, se eu fui num trabalho, se eu fui no ônibus, se eu fui no metrô, se eu peguei o carro, se eu desci aqui, entrei no mercado, por que eu não vou para a igreja? É para Ele. Por que eu não vou fazer isso? É para Ele. Né? Ah, mas eu acho que eu ficando em casa, tá bom, se você acha que isso é disposição. Se todo mundo fizesse assim, acabava a igreja. Não estou falando por causa da pandemia. Tem gente que antes da pandemia já arrumou um jeito de ficar em casa. Ah, não, eu fico em casa, eu ligo a televisão, eu assisto. Você acha que isso é disposição para ele? Né? Aí quando tem o aniversário do primo, vai lá, anda 70, 80 quilômetros para o aniversário do primo. Né? Por que você não ficou em casa, mandou um vídeo para o primo também? Né? Ah, não, mas não é igual tá lá, né? Ah, não é igual tá lá, né? E para Deus? Né? Ah, não, para Deus é a mesma coisa, né? Seu sobrinho casou,
que você não mandou um vídeo para o seu sobrinho? Mandou um vídeo. Oh, meu sobrinho, eu estou desejando a você, não é a mesma coisa? A pessoa está em casa, ouvir a palavra, não é a mesma coisa? Ah, não, mas eu preciso estar lá, né? Precisa, né? Porque tem disposição, né? Irmãos, eu tenho falado sobre essa dedicação. Não é errado você se dedicar às outras coisas, não. O errado é não se dedicar ao Senhor. Se aquela figueira quisesse, ela que arrumasse um jeito para poder dar figo para o Senhor. Porque o Senhor diz, eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Quer dizer, nós temos que honrá-lo, servi-lo com amor. Se não der tempo para outras coisas, não sei, mas que ele tem que estar em primeiro lugar, ele tem, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé? Oh Pai, oh meu Deus querido, Pai, essas mensagens de dedicação, meu Pai, o Senhor tem nos dado. Aquela figueira podia ter mudado a história dela, Pai, mas ela não quis dar o figo. Por algum motivo, talvez os defensores daquelas pessoas que não querem ser dispostas, iriam dizer, mas coitada da figueira, a figueira, ela não tinha figo, não era tempo de figo. Meu irmão, não se meta nisso. Se Jesus disse que ela podia dar figo, é porque ela podia, e acabou. Deus conhece todas as coisas, Ele conhece a minha limitação e a sua. Às vezes você vê uma pessoa que vem da rua, está morando na rua, e Deus pede uma oferta para ela. E você diz, coitadinha da pessoa, ela não pode nem ter para ela, e não se meta nisso. Deus sabe que se ela fizer isso, a vida dela vai mudar, a vida dela vai ser transformada. Oh meu Deus querido, oh Pai, o Senhor está levantando um povo bem disposto, Senhor, alguém que te quer, alguém que te ama, alguém que te sirva, meu Pai. Oh meu Deus querido, Senhor, o Senhor poderia ter escolhido de várias maneiras, meu Pai, anjos que o Senhor tem para poder pregar o teu evangelho, para falar da tua palavra, mas o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor escolheu a mim, o Senhor escolheu esse irmão e essa irmã, essa